Obrigado. Oi, pessoal. Eu vim da Coreia. Eu posso ver que Deus está abençoando a Uganda. Ontem eu desci no aeroporto de Uganda. Estava chovendo. E nós vimos a previsão do tempo pelo computador. E estava escrito que ia chover hoje. E ontem à noite nós tivemos uma reunião de oração. E o surpreendente é que hoje de manhã, quando a gente acordou, pela nossa janela veio o sol. E hoje Deus nos deu o melhor tempo. Ah, Deus ama o senhor Seruanda e Uganda. Deus nos deu um tempo muito refrescante em Uganda. Deus falou para mim: vai para Uganda e fala ao coração de todos eles. Plante o coração de Deus neles. Atos capítulo 13, versículo 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Antigamente, quando a gente era pobre, a gente não tinha eletricidade. Mas o vizinho era rico e ele tinha eletricidade. E eu tinha um amigo que vivia nessa casa de rico. Mas um dia eu peguei um fio e conectei o nosso fio nessa casa dessas pessoas ricas. E assim eu fiz um gato e trouxe eletricidade para dentro da minha casa. E quando acendia a luz se acendia. Eu fiquei tão feliz. A eletricidade flui pelo fio elétrico. Se o fio elétrico for cortado, então a eletricidade não pode fazer trabalho nenhum. Mas só de você conectar o fio elétrico, a eletricidade pode fazer muitos trabalhos. Pode acender a luz, pode ligar a geladeira, pode ligar o ar-condicionado, pode ligar a máquina de lavar. Só conectar o fio elétrico. A eletricidade pode fazer muitos trabalhos. A eletricidade flui pelo fio elétrico.
Mas o trabalho de Deus não flui pelo fio elétrico. O trabalho de Deus, ele acontece fluindo de coração para coração. Então, qualquer pessoa que seja, se o seu coração se conectar ao de Deus, assim como se entrar eletricidade, a máquina de lavar funciona, a geladeira funciona. Hoje também, independente de quem seja, se o seu coração se conectar com o de Deus, Deus vai começar a trabalhar dentro de você. Ele vai te dar alegria no coração. Ele vai dar amor. Vai dar paz. Vai dar sabedoria. E o poder vai trabalhar. Eu, estando como pastor, eu me encontrei com inúmeras pessoas. E eu fiz o trabalho de conectar o coração deles com o coração de Deus. E depois que eles conectaram o coração deles com o de Deus, eu pude ver eles mudando para uma pessoa completamente diferente do que eles eram antes. Uma vez eu fiz uma conferência numa igreja. E enquanto eu estava pregando a palavra, sabe o que eu vi? Lá atrás, na parede de trás, tinha uma menina sentada numa cadeira de rodas. Depois que eu acabei de pregar, eu fui para frente, eu me aproximei daquela menina. E eu brinquei com ela. Oh, todo mundo está sentado numa cadeira. Por que você está sentada numa cadeira de roda? Você acha legal ficar sentada aí? E essa senhorita falou para mim: pastor, meu nome é Che Suyon. E eu tenho 19 anos. E eu estou no 3º ano da escola, do ensino médio. Mas um dia aconteceu um problema com essa menina. Ela voltou da escola e falou: mãe, tem alguma coisa de errado com a minha perna. Por quê? Ai, eu não estou sentindo a minha perna. Ai, o que será? Não vai ter problema. Não se preocupa. Mas aquela falta de sentimento na perna começou a se alastrar por toda a perna. E agora, até o pé dela, ela já não podia mais sentir. Ela não sentia mais a perna e nada. E ela não estava mais sentindo até embaixo da barriga. Aí foram para o hospital. E o médico falou para ela: o nervo da sua coluna
está inflamado e está tudo estragando, está perecendo esses nervos. E o médico falou: daqui a uns 2 meses, mais ou menos, você vai morrer. E como o nervo já estava morrendo, ela já não podia mais urinar. Ela não podia mais defecar. Para poder para poder defecar, ela tinha que esperar 3 dias. Ela tinha que tomar um remédio e a mãe dela ficava empurrando a barriga dela para poder sair todas as fezes. E também por dia ela tinha que colocar aquela máquina para tirar a urina dela várias vezes por dia. E o médico falou: ela não vai conseguir sobreviver nem 2 ou 3 meses, vai ser difícil. Quando eu vejo uma menina de 19 anos, ela estava apenas florescendo. O rosto dela era tão lindo. Talvez não tenha tantas meninas tão bonitas assim. Ela estava morrendo. E ela queria vir na minha casa para receber oração, mas ela não podia vir. Ela não podia andar 10 horas de carro. Não podia andar muitas horas de carro. E eu falei para essa estudante: Suyon, escuta bem o que eu vou te falar. A eletricidade flui pelo fio elétrico. Só da eletricidade flui no fio elétrico, a eletricidade pode trabalhar. Mas se por acaso o seu coração se tornar um com o de Deus, essa doença não é nada. Por isso eu falei com ela sobre como se tornar um com o coração de Deus. Olha, Suyon, escuta o que eu vou te dizer. Quando a gente lê a Bíblia, aparece muitas palavras sobre Jesus. Jesus Cristo, sempre que via um doente, ele nunca ignorou, nunca passou reto por eles. O cego, mesmo que fosse um leproso, mesmo que fosse um paralítico, independente da doença que tivesse, Jesus Cristo não tinha nenhuma doença que ele não podia curar. E porque ele nos ama, ele deseja nos curar. Então, você sabe como você pode unir o seu coração com o de Deus? Olha, Suyon, levanta teu dedo. O dedo vai assim. E quando toca dessa forma, assim como os dedos estão conectados,
O coração de Deus também. Se o seu coração tocar com o de... Se você conectar o seu coração com o de Deus como se fosse um, você sabe como seu coração pode se conectar com o de Deus? Quando a gente lê a Bíblia, dentro da Bíblia tem o coração de Deus, o coração de Jesus. Jesus Cristo nunca ignorou um doente, um enfermo. Com certeza ele curou. Mas agora você pode não enxergar com seus olhos. Mas Jesus Cristo também quer te curar. Jesus Cristo deseja realmente te curar. Mas como você pode se tornar um coração com Jesus? Jesus vai curar a minha doença. Com certeza Ele vai me curar. Se você tiver esse coração, você se torna um coração como o de Jesus. Então essa inflamação na coluna não é nada. Através da Bíblia nós podemos ver o coração de Jesus. Se você estivesse lá na época de Jesus, com certeza Jesus curaria a sua doença. Você pode não enxergar com seus olhos, mas Jesus está contigo. Jesus deseja te curar. Suyan, ganha esse coração de que Jesus Cristo quer te curar. Então, o seu coração vai se tornar um com o de Jesus. Então, essa doença não é nada. Entendeu, Suyan? E ela disse sim. Eu coloquei a mão sobre a cabeça de Suyan e orei por ela. E eu peguei o carro e voltei para Seul. E depois de 4 meses, eu recebi uma carta da Suyan. E ela disse, o médico, conforme o que o médico disse, eu já devia estar morta. Eu não fiz nada. Eu somente acreditei na palavra de Jesus. Mas o surpreendente é que eu posso ir agora no banheiro e urinar. Eu posso ir para o banheiro e evacuar. E agora eu estou podendo até escrever uma carta. E agora também, ultimamente, eu tenho aprendido a andar novamente. E quando eu andar melhor, pastor, eu quero lhe mostrar como eu estou andando. E eu recebi essa carta. E depois de 1 mês, o pai da Suyan, a mãe da Suyan, a Suyan, os 3 vieram de carro até o meu escritório. E eu segurei a mão de Suyan. E eu dei uma volta com ela pelo escritório.
E ela estava andando muito bem. Deus está vivo. Agora, dentro de nós temos que orar, claro. Nós também temos que ler a Bíblia. Mas nós temos que unir o coração. E uma vez nós comemos, a gente fez um pedido no restaurante chinês. Nós estamos em 8 agora. Tem 3 jjajangmyeon, 2 jjampong e alguns risotos de arroz. E aí a gente fez 8 pedidos. E aí veio o telefonema do restaurante. Desculpa, mas está muito cliente agora, eu não posso atender tudo isso. Por favor, vocês peçam somente uma coisa para todo mundo. Tá bom. Mesmo que eu queira comer champong, mas eu vou comer jjajangmyeon. E mesmo que aquela outra pessoa queira comer um risoto, tá, mas eu vou comer jjajangmyeon também. Tá, então me dá 8 jjajangmyeon. O nosso coração era diferente. Mas nós unimos o nosso coração. Se por acaso qualquer um de vocês que seja, o seu coração é diferente com o de Jesus naturalmente. Mas se você unir o seu coração com o de Jesus, então Deus vai poder começar a trabalhar dentro de você. Há muito tempo atrás eu tive úlcera no estômago. Todo dia eu estava com diarreia. E eu não podia nem comer com arroz. Então, eu somente podia comer um mingau e umas coisinhas assim bem leves. Mas eu fazia conferência em várias regiões naquele tempo. E eu quase não podia comer, né? Então era muito difícil eu poder fazer uma conferência. E em 3 meses, passando 3 meses, eu perdi 7 quilos. Naquele tempo eu pesava 70 quilos. Mas eu perdi 10% do meu peso. Eu comecei a ficar com... o meu terno ficou largo, minha calça ficou larga. Eu tomava o remédio e amenizava a dor no estômago. Mas depois de alguns dias, passava o efeito do remédio, mesmo tomando o remédio, eu ainda ficava com dor. E eu estava com muita dificuldade de poder comer alguma comida. Eu colocava uma colher de arroz na boca e mastigava 100 vezes. E mesmo assim, eu fazia diarreia. Então, no verão, a gente tem muitos trabalhos, a gente é bem ocupado. Então, um mês antes da programação do verão,
Uma manhã, bem cedo, eu me ajoelhei diante de Deus e comecei a orar. Senhor Deus, eu estou com muita dor no estômago. Senhor, meu Deus, esse ano eu acho que eu não vou conseguir cumprir a agenda com essa dor no estômago. Por favor, cure o meu estômago. E eu orei. E Deus me fez lembrar de um versículo da Bíblia. Marcos capítulo 11, versículo 24. O que está escrito ali? Está escrito assim. Eu vou ler. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. O que está escrito aqui? Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Nossa, isso é muito fácil. E novamente eu me ajoelhei e comecei a orar. Senhor meu Deus, eu estou com muita dor no estômago. Com esse estômago eu não vou conseguir trabalhar nesse verão. Por favor, cure o meu estômago. Eu creio que eu estou curado. O meu estômago está curado já. Eu criei dessa forma. Mas a Bíblia disse: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. Mas chegou quase a hora do almoço, não, do café da manhã. Mas porque eu estava com dor no estômago, eu não podia comer arroz. Eu peguei o arroz com um pouquinho de shoyu e peguei um pouquinho de batata e comi. Mas meu estômago já está curado. Eu creio nisso. Então, o que eu pensei? Pessoal, entre a comida coreana tem uma comida chamada kimchi. O kimchi, você lava a selga, você joga o sal, você deixa curtir o sal. E depois você coloca um monte de pimenta em pó. É uma comida que se come assim, como apimentada, né? Ela é bem picante. Mesmo no inverno frio, se você come kimchi, você soa. Os coreanos gostam de kimchi. Os coreanos... Tem coreanos que vivem sem esposa, mas não tem coreano que vive sem kimchi. Eu gosto muito de kimchi. Mas por 3 meses eu não pude comer kimchi. Só de comer mingau eu já ficava com dor no estômago.
Mas parecia que se eu comesse kimchi, meu estômago ia estourar. E o médico falou: pastor, a parede do seu estômago está muito fininha. Está bem fraquinho, como se fosse uma folha molhada. Tem que tomar cuidado. Ou senão, o senhor pode morrer. Quando eu escutei isso, eu fiquei apavorado. Se eu creio que meu estômago foi curado, então eu posso comer kimchi. Por que eu não podia comer kimchi? Porque eu tô com dor no estômago que eu não posso comer kimchi. Mas se eu crer que meu estômago foi curado, eu tenho que comer kimchi. Mas parecia que se eu fosse comer kimchi, eu ia morrer. Tudo quanto em oração pedir, descrede que recebeste, assim será convosco. Então, se assim será convosco. Eu orei para Deus para Ele curar o meu estômago. Se eu creio, então eu tenho que comer kimchi. Então, será que meu estômago não vai estourar? Será que não vai queimar até morrer? Não, isso é a palavra de Deus. Se eu crer que eu fui curado, então eu vou ser curado. E naquele dia eu tomei um café da manhã. E como tinha muita visita em casa, a minha esposa fez um monte de comida. E lá num cantinho tinha um pouquinho de mingau, um pouquinho de camarão seco, umas comidinhas assim bem leves. E naquele dia eu joguei aquele mingau, larguei para o lado. Empurrei para o lado e peguei uma tigela de arroz. E eu comi kimchi. E o kimchi de nabo também. E a sopa ardida de carne e o quejang. Eu comi tudo que era ardido. E a minha esposa estava carregando a comida na mesa e de repente ela me viu e se assustou. Oh, o que você está fazendo, querido? E eu, sorrindo, eu falei: eu já estou curado. E a minha esposa simplesmente saiu dali. E eu comi toda aquela comida. Eu larguei a colher. E de repente a minha barriga começou a doer. Ai, minha barriga! Ai, minha barriga! Ai, licença! E eu fui pro banheiro. E eu me sentei. E de repente a diarreia, chuá, chuá. Ai, meu estômago, ai, meu estômago. Ai, eu não aguentava mais. E eu fiquei preocupado. Ai, que fé que é essa que você tem e você comeu kimchi? Você vai morrer. Não! Jesus Cristo falou. Eu orei para ser curado do meu estômago. E eu criei nisso. Então Jesus falou que vai me curar. Jesus Cristo não mente. Mas você está com dor no estômago.
Quer dizer que então você está curado assim, é? Isso não é estar curado, não. Oh, não, isso não é estar curado. Ah, mas a Bíblia falou que eu ia ser curado. Mas quando eu vi a Bíblia, eu lembrei. A filha de Jairo morreu. Todas as pessoas disseram que ela estava morta. Mas Jesus Cristo falou: não chores. Porque ela não morreu, mas dorme. E as pessoas zombaram de Jesus Cristo, desprezaram. Mas essa filha realmente ressuscitou. Quando nós vemos, está morta. Mas quando Jesus Cristo viu, ela está viva. Eu criei nessa palavra. Tudo quanto em oração pedir, descrede que recebeste, e assim será convosco. E assim será convosco. Eu com certeza criei nessa palavra. E eu orei para o meu estômago ser curado. E eu criei que Deus me curou. Então, por que eu estou com diarreia? Por que eu estou com dor no estômago? Mas isso quer dizer então que eu não estou curado? Não! Na Bíblia está escrito que conforme você crê, assim será. Eu criei que meu estômago foi curado. Então eu estou curado. Mas você está fazendo diarreia. Você está com dor no estômago. Satanás falou para mim. Você está curado? Isso é, está curado? Está curado, está curado, está curado, está curado, é? Será que eu não estou curado? Não, aqui está escrito que eu estou curado. Jesus Cristo falou. Tudo quanto em oração, pedir, descrede que recebeste, assim será convosco. Então, assim será convosco. Eu estou com dor no estômago e eu orei para ser curado. E eu acreditei que eu estava curado. Então, meu estômago está curado. Ah, então se você está curado, você não devia mais ter diarreia. Então você não devia estar com dor no estômago. Os olhos que nós enxergamos e os olhos que Jesus Cristo enxerga são diferentes. Eu estou com dor no estômago, mas se ele disse que eu estou curado, eu estou curado. E chegou a hora do almoço. E aí eu comi mais uma tigela de arroz, kimchi, meu estômago está curado. E eu comi. E eu fui correndo de novo para o banheiro. E eu sentei no banheiro, e ai, meu estômago, e diarreia de novo. E chegou aquela noite. Uma pessoa me convidou para jantar. Em Seul tem o buffet Hyatt, o Hyatt Hotel. E é bem famoso. Lá tinha 360 tipos de comida. E quando eu entrei no hotel, ai, meu estômago está doendo. Eu tenho que comer somente algum mingau. Não, peraí, meu estômago está curado. E naquele dia eu comi 5 pratos. E a minha barriga ficou enorme. E eu fui para casa dirigindo assim, quase com a barriga estourando. E à noite eu não tive diarreia.
E no dia seguinte, quando eu acordei de manhã, em exatamente 24 horas, o meu estômago foi perfeitamente curado. O surpreendente é que Deus trabalhou. Isso pode acontecer várias vezes. E eu quero falar só mais uma coisa. Em Filipinas tem o missionário Nam Yong-hyun. E eu liguei para o missionário Nam Yong-hyun. E o filho atendeu o telefone. Oh, deixa eu falar com o seu pai. O pai foi internado no hospital. Por quê? Ele está com dengue. Mas a dengue do sudeste da Ásia é muito perigoso. O missionário foi no meio da floresta pregar a palavra. E no dia seguinte que ele voltou, o rosto dele estava preto, estava escuro. E ele começou a ficar com febre. E aí foram para o hospital. E falaram para ele, você está com dengue fever e você vai morrer. E aí o médico filipino, naquela língua filipina, né? Ó, esse coreano hoje vai morrer. E o missionário entendeu. E eu liguei para o centro médico de Filipinas. E eu falei, eu quero falar com a UTI. Por favor, eu quero falar com o pastor Nam, um pastor coreano. E ele estava deitado no leito do hospital, já não podendo mais falar. E depois de algumas horas ele iria morrer. E a esposa dele veio e atendeu o telefone. Eu falei para ela. E a missionária escutou a minha voz. Ela começou a chorar, chorar e chorar. Pastor, o que a gente faz? Pastor, o que a gente tem que fazer agora? Agora o que a gente faz, pastor? E ela ficou chorando, chorando no telefone. E eu orei. E aí eu falei para ela, o pastor Nam não vai morrer. Será? Que será o quê? Ele não vai morrer. Quem foi que mandou o pastor Nam para Filipinas? Foi a Missão Boa Notícia? Foi o pastor Oxupark? Não, foi Deus quem enviou para pregar o evangelho. Ainda não acabou o trabalho de pregar o evangelho em Filipinas. Não vai morrer. Tenha fé. Ele não vai morrer. Ah, tá bom, ela falou. E assim a gente desligou o telefone. E a missionária foi lá pro quarto e falou pro marido dela.
Veio o telefonema do pastor Parque. O pastor Parque falou assim, assim, assim. E o pastor não podia falar nada, somente ficou escutando. A partir daquele momento, a febre começou a baixar. E no dia seguinte, ele recebeu alta. E agora ele está bem saudável. Olha, pessoal, nós somos pessoas fracas e nos deparamos com vários tipos de problemas. E quando nós nos deparamos com esses problemas, iria ser muito bom se eu conseguisse resolvê-los. Mas tem coisas que eu não consigo resolver pela minha força. Nesse momento a gente tem que olhar para Deus. Deus, eu acredito no Senhor. Isso não está acontecendo conforme a minha vontade. Nesse momento, o que é mais importante é se tornar um coração como o de Deus. Por isso que quando Deus nos criou, assim como os produtos elétricos, eles têm uma tomada, nós podemos não ter outra coisa, mas nós podemos unir o nosso coração com o de Deus. Se vocês, independente de quem seja, se vocês unirem o seu coração com o de Deus, qualquer problema com o qual você se depare, esse problema já não é mais seu, esse problema se torna de Deus. A partir desse momento, Deus começa a trabalhar. Tinha um enfermo, havia 38 anos um dia. E ele estava no tanque de Betesda. Ele estava deitado no tanque. Ele estava deitado no tanque. Ele não conseguia se levantar. E Jesus Cristo veio para ele. Queres ser curado? Senhor, quando a água é agitada, não tenho ninguém que me ponha no tanque. E o que Jesus Cristo falou? Levanta-te, toma o teu leito e anda. O enfermo ficou assustado. Eu não consigo andar. A minha perna está toda ressecada, já está ressequida. Eu não consigo me levantar. E eu tentei, eu caí, eu tentei e caí. E eu tentei de novo e caí. Eu tentei e caí. Eu não consigo. Eu não consigo. Foi assim que ele disse. Mas, depois que ele escutou a palavra de Jesus, ele pensou: deixa unir meu coração com o de Jesus. Jesus está falando que eu posso andar. Então, Jesus está falando que eu posso andar. Eu não posso andar. Tá, eu não posso andar, mas deixa eu escutar a palavra de Jesus. Com certeza, ele estava doente e ele pensava que ele não podia andar. A palavra de Jesus é diferente
do meu pensamento. E dessa forma não tem como a palavra trabalhar. Então o enfermo trocou o coração. Até agora eu nunca pude andar. A minha perna está toda ressequida. Mas Jesus Cristo falou: levanta-te, toma o teu leito e anda. O quê? Me levantar e andar? O meu pensamento é diferente do pensamento de Jesus. Eu pensava que eu não podia andar. Mas se Jesus está mandando eu me levantar e andar, eu vou levantar e andar. Nesse momento ele jogou fora o pensamento dele que ele não podia andar. E ele aceitou a palavra de Jesus que dizia que anda. Sim, Jesus, eu vou andar. E na hora ele se levantou. Jesus, eu estou andando. Olha, eu estou andando. Olha, eu estou correndo. Olha, que bom. Olha, Jesus, o Senhor trabalhou. Pessoal, o que é importante? Independente da situação em que nós estejamos, se nós unirmos o nosso coração com o de Jesus, o coração de Jesus vai fluir para dentro do seu coração. Dentro do coração de Jesus tem poder, tem amor, tem paz e tem poder. Naquele tempo, assim como Deus trabalhou através de Jesus Cristo, hoje Ele também quer trabalhar através de todas as pessoas. Há alguns anos eu fui para Gana. Em Gana a gente estava fazendo o acampamento e tinha mais ou menos 3.000 estudantes. E a primeira dama do Gana veio para dar uma palavra de congratulação. E ela se sentou. E ela escutou eu pregar toda a mensagem. E aí acabou o acampamento. E a primeira dama falou para mim: pastor, o presidente está bem doente. O senhor poderia ir orar por ele? Claro que sim. E assim, junto com a primeira dama, nós fomos para o palácio do presidente. E naquele tempo, a Chemi e a Park Jin-young, as duas sopranos, foram junto comigo. E elas cantaram diante do presidente. 예수님이다 president. 예수 담이 아다우소. Elas cantaram assim. E o presidente cantou junto com elas. E eu me sentei junto com o presidente. E eu falei e o presidente me falou: vendo o tratamento que eu estou recebendo agora, o médico está fazendo esse tratamento, mas continuamente eu estou ficando mais doente. E eu acho que logo eu irei morrer. Mas eu tenho um problema no meu coração. Desde criança eu frequentei a igreja.
Mas agora chegou a hora de eu morrer. Mas no meu coração tem pecado. Eu estou com medo da morte. E eu falei para o presidente: Senhor presidente, escute bem o que eu vou falar. É você que julga sobre o seu pecado ou Deus que julga? Deus é quem julga o pecado. Senhor presidente, você já viu a sentença que Deus deu pelos seus pecados? Não, eu não recebi, eu não vi essa sentença. E eu perguntei: e o senhor gostaria de ver essa sentença? Ele falou: sim, eu gostaria. E ele perguntou: onde que está essa sentença? Eu falei: está escrito na Bíblia. Está na Bíblia. Onde que está na Bíblia? E eu falei: ó, está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23, está escrito o quê? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E no versículo 24, o que está escrito? Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Senhor presidente, olhe para essa palavra. Essa palavra é igual o julgamento, o final. As pessoas acreditam em Jesus, mas quando estão para morrer, as pessoas, tem muitas que ficam com medo, não sabendo se vão para o céu ou para o inferno. Por isso que Deus gravou na Bíblia sobre a sua sentença final na Bíblia. E o que está escrito ali? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe nenhuma pessoa nesse mundo que não pecou. Mas olha o versículo 24. Versículo 24, o que está escrito? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, o que está escrito ali? Está falando que é justificado. Por que é justificado? Porque não cometeu pecado? Porque fez boas obras? Porque orou bastante? Não! Por que é justificado? Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Repitam comigo. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha, repitam em inglês. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
Todos juntos em alta voz. Olha, vamos mais uma vez. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sim. Nós nos tornamos justos. Por causa do quê? Porque não cometemos pecado? Não, todos nós cometemos pecado. Mas como nós podemos nos tornar justos? Mediante a redenção. Porque Jesus Cristo foi castigado no nosso lugar, pelos nossos pecados. Pela graça, por sua graça, Ele nos justificou. O enfermo havia 38 anos. Jesus Cristo falou para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Não dá, não posso. Então ele não poderia andar. Eu tenho essa doença, mas se Jesus falou para eu andar, então eu vou andar. Quando ele creu, ele andou. A gente tem que ter um coração com Deus e crer. Romanos 3, 24. Deus olhando para nós, Ele falou que nós somos justos. Amém? Amém. 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 Deus falou o que para nós? Que nós somos justos. Por que que Ele falou que nós somos justos? Porque Jesus Cristo nos remiu. Aqui tem dois pensamentos. O enfermo havia 38 anos. Ele pensava que ele era doente e que não podia andar. Mas Jesus falou que ele podia andar. Se ele acreditar no pensamento dele, ele não pode andar. Mas se ele acreditar na palavra de Jesus, ele pode andar. Uai, eu não posso andar. Jesus falou, anda, você pode andar. O enfermo havia 38 anos, ele abandonou o seu pensamento e aceitou a palavra de Jesus. É a mesma coisa para a gente unir o nosso coração com o de Deus. Ah, eu cometi muito pecado. Eu sou pecador. Mas o que Deus fala? Você é justo. Você não tem mais pecado. Jesus já perdoou todos os seus pecados. Olha, pessoal, vocês querem acreditar na palavra de quem? Vocês querem acreditar no seu pensamento ou na palavra de Deus? Para a gente unir o nosso coração com o de Deus, no meu pensamento eu sou pecador. Mas na palavra de Deus, Deus diz que nós somos justos. Se vocês acreditarem no seu pensamento, é destruição.
Mas se vocês crerem na palavra de Deus, é vida. Eu até 1962, quando eu fiquei com 19 anos, eu sempre sofria por causa do pecado. Mas um dia, lendo a Bíblia, Deus falou que eu sou justo. Com certeza, eu tenho um monte de pecado. Roubei bastante. Eu menti bastante. Mas Deus falou que eu sou justo. Deus falou que Ele lavou todo o meu pecado. Ele falou que não se lembra mais do meu pecado. E naquele tempo eu uni o meu coração com o de Deus. Até aquele tempo eu sempre pensava que eu era pecador. E eu sofria por causa do pecado. É verdade que eu cometi muito pecado. Mas se Deus falou que eu sou justo, então eu sou justo. Eu sou justo. Eu sou santo. Eu criei nisso. Desde então, obras incríveis começaram a acontecer. Eu pude ver Deus vivo dentro da minha vida trabalhando. E independente do que eu tenha feito, eu vi Deus trabalhando. O nosso pensamento e o pensamento de Deus são diferentes. Deus disse que os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Pessoal, nós vamos acreditar no nosso pensamento ou vamos acreditar na palavra de Deus? Independente do que vocês fizeram até agora. Joguem fora o seu pensamento. Creiam na palavra de Deus. Então, desde então, o coração de Deus vai entrar dentro de vocês. Deus vai conduzir os seus corações. Deus vai lhes abençoar. E vão acontecer trabalhos de Deus através de vocês. Andando pelo mundo inteiro, eu preguei essa palavra do Evangelho. E muitas pessoas crendo na palavra de Deus, isso é fé. Joguem fora seu pensamento. Independente do pecado que vocês cometeram. Jesus Cristo na cruz lavou os nossos pecados mais brancos do que a neve. Desde então, Deus começou a trabalhar em mim. Um dia, Abraão, com 99 anos, Deus falou para Abraão: tua esposa Sarai já não será mais chamada de Sarai, já não será mais Sarai, mas chame-a de Sara. Porque ela te dará um filho. Assim que ele escutou a palavra de Deus, Abraão riu. Por mais que Deus seja Deus, como uma pessoa de 100 anos vai poder ter um filho? E a Sara tem 90 anos. Não faz sentido. Ele abandonou a palavra de Deus.
E com o passar do tempo, Abraão, ele percebeu. Eu estou errado diante de Deus. Mesmo a minha esposa tendo 90 anos e eu 100 anos, se Deus fizer, vai dar. Por que não vai dar? Abraão trocou o coração. No pensamento dele, parecia que não ia dar certo. Mas ele creu que se Deus fizesse, ia dar. Por isso que assim Abraão se tornou um homem de Deus. Abraão jogou fora o pensamento de que o pensamento de acreditar em si mesmo que não ia dar certo. Depois que Adão cometeu o pecado, todos nós estávamos dentro do domínio de Satanás. Satanás nos engana para não aceitarmos a palavra de Deus. Vocês também, até agora, vocês viveram, se combinava com o seu pensamento, você aceitava. Se não combinava, vocês achavam que estava errado e não aceitavam, não é? Vocês têm que trocar os seus corações. Mesmo que não pode ter filho, mas se Deus falou que vai nascer, então vai nascer. Mesmo que você não possa andar, se Deus falou que você pode andar, então você vai andar. Porque o nosso pensamento é diferente do pensamento de Deus. Nós não podemos acreditar em Deus com o nosso próprio pensamento. Agora vamos abandonar todos os nossos pensamentos. E vamos crer na palavra de Deus. O meu pensamento, por natureza, é diferente da palavra de Deus. Mas se você acreditar na palavra de Deus, você se torna um com o coração de Deus. Se hoje à noite, independente de quem seja, se você se tornar um coração com o de Deus, Deus vai trabalhar poderosamente através de você. O meu estômago, ele era muito ruim, mas naquele dia ele foi curado. O meu coração também era muito ruim. Em 1999 eu quase morri. Mas eu criei também que Deus curaria meu coração. E o meu coração foi perfeitamente curado. Eu encontrei muitos pacientes de câncer. E eu expliquei para eles esse fato, essa verdade. Eu vi muitas pessoas como milagres sendo curadas do câncer. O meu pensamento não importa. O importante é a palavra de Deus. Vocês todos abandonem todos os seus pensamentos. E creiam na palavra de Deus. A Bíblia fala. No Antigo Testamento eles pegavam bois, ovelhas, cabritos para dar oferta. Antes de pegar a ovelha, de matar a ovelha, o pecador ele fazia imposição de mãos sobre a ovelha.
E o pecado passava para a ovelha. Então, eles cortavam a artéria da ovelha e matavam ela. Com o sangue que a ovelha morria, eles pegavam e colocavam nos chifres do altar. E em Jeremias 17:1 está escrito: Deus escreveu os nossos pecados nas pontas dos chifres do seu altar. Quando a ovelha morreu derramando seu sangue, então o meu pecado foi perdoado. Esse sangue é passado nos chifres do altar. Todos aqueles pecados que estavam escritos nos chifres do altar foram apagados. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, esse sangue ele não foi espalhado, ele não foi derramado nesse altar da terra. Ele foi derramado no altar do céu. E está escrito que ele lavou os nossos pecados para sempre. Todos vocês não creiam nos seus pensamentos. Creiam na palavra de Deus. Deus nos falou que, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, que todos os nossos pecados foram lavados e nós fomos feitos justos. O sangue de Jesus não foi derramado em vão. Tanto os seus pecados quanto o meu pecado. O sangue do mundo inteiro foi lavado mais branco do que a neve. Eu desejo com que vocês creiam nisso. Vocês creem nisso? Sim. Creem nisso? Sim. Deus fala que nós somos justos. Eu também, se eu creio que eu sou justo, nós nos tornamos um coração com o de Deus. Eu espero com que Deus abençoe a Uganda. Eu desejo com que Deus possa trabalhar vividamente dentro de vocês. Aleluia, eu glorifico a Deus. Vamos orar. Santo Deus Pai, nós agradecemos diante de Ti. Jesus Cristo morrendo na cruz por nós. O Senhor lavou os nossos pecados mais brancos do que a neve. Hoje, todos nós com esse coração, que o Senhor possa nos dar a fé de crer em Jesus, nos tornando um com Jesus, independente da situação com que nós nos depararmos, que nós possamos receber bênção por meio de Jesus. Que o Senhor abençoe muitas pessoas que estão aqui. Que o Senhor abençoe Uganda. Que a glória de Deus esteja sobre nós eternamente. Muito obrigado. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, pessoal.